Glória a Deus. Irmãos queridos, pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse louvor é uma grande verdade, porque eu já estive, nos meus 26 anos que eu trabalhei nessa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, por muitos momentos, irmãos, eu estive no meio de batalhas e Deus se lançou lá no meio para me tirar do meio disso daí. E eu posso falar para vocês, irmãos, quando eu escuto um louvor desse, não tem como eu não me conectar com Deus, não tem como eu não entender que isso é uma verdade na minha vida e na vida de todos vocês que estão aí do outro lado. Porque muitas das vezes, irmãos, se atentaram contra a minha vida, mas Deus se lançou no meio e me resgatou. E se eu aqui fosse contar para os irmãos os livramentos que eu tive durante toda a minha vida, os irmãos poderiam comprar suas pipocas, se sentar, porque eu não conseguiria terminar. São muitos e muitos. Eu nunca, irmãos, fiz um culto aqui para falar dos livramentos, porque são tantos. Tantos, irmãos. Quando eu era pequeno, o inimigo já tentava acabar com a minha vida. Então, irmãos, é assim. Quando o louvor está falando que Deus se lança no meio do conflito para te resgatar, é verdade. É verdade, eu creio nisso porque isso aconteceu na minha vida. E eu já vi e presenciei isso na vida de muitas pessoas. Eu já presenciei isso na vida de muitas pessoas. E não só para proteger pessoas de um lado, de ambos os lados. De ambos os lados. Quando a palavra de Deus fala assim, olhei para o monte de onde vem meu socorro vem do Senhor. Isso é uma palavra verdadeira, irmãos. Tome posse dessas palavras porque são palavras verdadeiras. Quem está com Cristo nunca está desamparado. Porque Ele vai ser sempre a sua sombra direita. Ele vai te levar, Ele vai estar com você na saída e no retorno. Ele nunca vai te trair, Ele nunca vai te deixar. E se você cair, Ele vai te carregar no colo. Aleluia! Tome de posse dessa palavra, porque é uma palavra verdadeira. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, como todas as semanas eu falo aqui, os irmãos já falaram, já vem falar dos bereanos. Irmãos, nós tratamos aqui de salvação. E a salvação está contida nesses livros. E aquele que não se atentar para esses livros pode estar sendo conduzido a um caminho que não vai levar à salvação. E por esse motivo, irmãos, eu sempre falo aqui, não me canso de falar, que nós temos que fazer como os bereanos da cidade de Bereia, que quando Paulo e Silas estavam lá pregando o evangelho, o que eles faziam? Eles ouviam a palavra, mas depois eles iam confirmar se estava lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Irmãos, não tenham medo. Não tenham medo de perguntar. Quando você estiver num lugar e o seu líder estiver trazendo uma mensagem, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de questionar, porque envolve salvação, meu irmão. Você não vai perder o emprego, você vai perder a salvação. É muito importante isso. E hoje nós vamos aqui falar, irmãos, de uma igreja que o apóstolo Paulo fundou na década de 50, depois da morte e ressurreição de Cristo. E ele fundou a igreja de Corinto. E irmãos, essa igreja, ela foi uma igreja muito problemática, porque era uma igreja, irmãos, que eles cultuavam muitos deuses lá. E muitas das vezes a gente não percebe, nós somos filhos de crente, que os nossos pais também eram filhos de crentes, e o cristianismo ele foi propagando de pais para filhos. E tem pessoas aí que já nasceram no evangelho, tem pessoas que foram conhecer Jesus lá no seu final da sua vida, mas tem pessoas que nós estamos falando aqui que nasceram no evangelho, então é muito mais fácil. Agora vocês imaginam, irmãos, um povo que não tinha nenhum tipo de ética no que se diz respeito a concupiscências, lascívias, a promiscuidade, um povo que não tinha muito amor ao próximo,
Um povo que não se preocupava se era certo tirar alguma coisa de alguém ou ajudar alguém. Era o povo de Corinto. E quando Paulo chega ali e funda uma igreja, irmãos, deixa ali pessoas qualificadas. Muitas das vezes, essas pessoas que estão ali na frente desses trabalhos, eles não percebem o que está acontecendo dentro da igreja. E porque não querem se tornar tiranos da igreja, acabam deixando as coisas erradas influenciar dentro da igreja. E isso toma proporções dentro da igreja muito grandes. Irmãos, eu sempre costumo falar, o bem, ele cresce gradativamente, mas o mal, ele cresce desordenadamente de formas... É que nem fermento. Que nem fermento. O fermento é terrível, irmãos. E a igreja de Corinto. E aí, irmãos, tinha alguns tópicos que eu queria já falar, mas eu não vou falar todos, irmãos. Ó, a gente encontra mais de 10 problemas. Mas assim, tinha mais ou menos os 10 problemas mais problemáticos, né, da igreja de Coríntios. Que eles acreditavam, né? Eles praticavam injustiças, né? Lá dentro da igreja. 1 Coríntios 6, 9, não precisa anotar. Né? Eles tinham muitas indiferenças, dissensões dentro da igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 13, 1 Coríntios 3, capítulo 3, do 4 ao 7, 1 Coríntios do 3 ao 11. O pecado de tolerância existia lá na igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2 e 5 a 7. A tolerância ao pecado. A imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 6, do 19 ao 20. O problema dos casamentos, das pessoas solteiras e dos casados. Quem que tinha que mais levar a sério o evangelho? Os casados ou solteiros? Lá no 1 Coríntios 7, 7, 17, 3 e 2 e 34. Comida oferecida aos ídolos. 1 Coríntios capítulo 8, 5, 11, 12. 1 Coríntios 10, 23, 24 e 31. Um problema com as autoridades. 1 Coríntios, capítulo 11, 3 e 10. A ceia do Senhor. O grande problema da ceia do Senhor. Não vamos abordar esse assunto hoje. 1 Coríntios 11, 20, 21, 26, 29 ao 30. Irmãos, o que eles faziam na ceia? Eles iam todos para a igreja, se alimentavam de forma desordenada, porque a ceia do Senhor não era a forma que é feita hoje na igreja. Um pedacinho de pão e um cálice de vinho. Antigamente, a Santa Ceia do Senhor, ela era feita em banquetes. Só que as pessoas que chegavam primeiro, eles não esperavam as pessoas servir. Eles iam lá e comiam tudo. E os pobres que chegavam depois para cear, para comer, não tinha mais comida. E os que chegaram primeiro estavam com a barriga cheia, já estavam caído para um lado, caído para o outro, bêbado, e com o bucho cheio. Então, teve muitos problemas nessa parte, nós não vamos abordar esse assunto hoje. Os dons espirituais. Os dons espirituais, as pessoas falavam em línguas estranhas, e era aquela bagunça na igreja, todo mundo falando em línguas estranhas ao mesmo tempo. Não havia intérprete. E não tinha intérprete. Então o apóstolo Paulo veio trazer algumas correções nesse sentido. E isso falando em 1 Coríntios capítulo 12, 7, 12, 1 Coríntios 14, 12 ao 40. Negar a ressurreição, eles começaram a praticar. Eles negavam a ressurreição de Cristo. Se você não acredita na ressurreição, como é que você vai acreditar que Jesus se ressuscitou? Então, Paulo também vem abordar esse assunto na carta de Coríntios. Nós não vamos abordar esse assunto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, do 1 ao 6, do 6 ao 7 até o 11. E a necessidade do ordem no culto. Que isso aí nós vamos ter que abordar, não tem como, né, irmãos? 1 Coríntios capítulo 14, do 26 ao 33. Irmãos, é assim, ó. O primeiro tópico que nós vamos abordar são as dissensões que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Paulo não estava de corpo presente, mas as pessoas que ali estavam congregando naquela igreja notificavam a Paulo todos os problemas que estavam acontecendo na igreja. Vamos lá então,
1 Coríntios capítulo 1, do 10 ao 13. Fala assim, ó. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Lá no 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cleo, que há contendas entre vós. Então Paulo estava bem distante, mas a família de Cleo tinha mandado uma carta para Paulo, notificando os problemas que estavam acontecendo na igreja. E por esse motivo Paulo faz uma carta para tentar corrigir esses problemas em Coríntio. E aí os irmãos que estão aí do outro lado, observem se os problemas de Coríntio não são os problemas de hoje. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas o problema de Coríntio é o problema da igreja local da década de 50 depois de Cristo. Hoje nós estamos quantos anos depois disso? Será que não tem esses problemas na igreja de hoje? Lá no 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefa, eu de Cristo. Estais Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Irmãos, naquela época estavam acontecendo dissensões dentro da igreja, problemas dentro da igreja. E esses problemas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios, nós temos os mesmos problemas de hoje. Pessoas que acham que só porque eles estão congregando numa igreja grande, eles acham que a verdade está lá e acabam descredibilizando as igrejinhas pequenas, as igrejas dos lares. Irmãos, qual a diferença de uma igreja grande de 2, 3 mil pessoas com a igreja que está aqui na minha casa? Nenhuma. Onde está escrito na Bíblia que a igreja tem que ser um templo com 1000 pessoas? Não, está escrito assim, irmãos. A igreja somos nós somos o templo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. A palavra de Deus é essa. Se faz parte da nossa salvação congregar numa igreja, então Cristo não congregou. Paulo, os 12 apóstolos também não congregaram em igreja nenhuma. Paulo, Silas, Apolo, o que eles faziam, irmãos? Silas, eles eram missionários. O que eles faziam? Eles abriam congregações e iam embora. Eles abriam com Timóteo, permanecia. Eles abriam e iam embora. Paulo ficou mais de 2 anos na sua casa, fazendo culto nos lares. Paulo fazia muito culto nos lares. Então, muitas das pessoas acham que só pelo fato de elas pertencerem a um grande ministério, elas estão salvas, e não tem nada a ver. Irmãos, vocês imaginam se nós tirássemos na placa da igreja tudo aquilo lá? Assembleia de Deus, Igreja Batista, Testemunho de Jeová, fala outras aí. Universal. Igreja do Sétimo Dia, Universal, Mundial. Você já imaginou se nós... Fala? Bola de neve. Já pensou, irmão, se nós tirássemos todos os logotipos da placa da igreja e colocarmos assim, ó, em todas elas, Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas. Aí aonde você estiver, você vai olhar e você vai ver uma igreja. Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai entrar. E você vai sentar e você vai cultuar. Infelizmente, irmãos, as pessoas, elas estão sempre achando que aonde elas estão, que aonde elas congregam, está com a verdade. E eu vou falar para vocês agora, irmãos, todas as religiosidades não está correto. A única que está correta é isso aqui, ó. Se a sua igreja está dentro do evangelho, ela está conforme a palavra de Deus. Se a sua igreja está dentro da Bíblia, ela está conforme a palavra de Deus e está corretíssima. Só que infelizmente, irmãos, de falar, todas as igrejas elas têm problemas. Problemas de condutas descritas. Todas elas, irmãos. Umas acreditam em uma coisa, as outras acreditam em outra forma, que são diferentes do que a Bíblia nos ensina. É diferente um costume e uma doutrina. Diferente de um costume é uma doutrina. Uma doutrina ela não pode ser mudada, irmãos. Um costume sim, você pode ter o costume que tiver na sua igreja. Agora, o que você não pode é mudar a doutrina bíblica para colocar na sua igreja de forma distorcida. Isso você não pode. E muitas igrejas, infelizmente, estão fazendo isso.
né? Porque tem os seus líderes que têm lá os seus anelzão de ouro, tem seus mestrados em teologia, né? Tem seus doutorados em teologia, e só porque você tem um doutorado e um mestrado em teologia não quer dizer que você sabe mais que os outros. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é revelada. Você pode estudar a profundidade da palavra, você pode estudar a teolo, pode, você pode ilustrar, você pode até tentar entender um pouco Deus. Mas Deus ele só se revela para quem é manso e humilde, para quem é pequeno e se humilha diante da sua presença. Então muitas das vezes, irmãos, esses irmãos aqui, eles estavam passando por essas distinções que está acontecendo hoje na igreja tradicional. Porque hoje na igreja, irmãos, muitas pessoas, elas acreditam que elas têm um conhecimento maior do que o outro. Elas acreditam que elas, só porque elas só abrem um dia por semana, ela está correta. A outra acha que os dons de línguas acabaram. Mas onde está escrito isso na Bíblia, irmãos? O dom de línguas acabou dentro da Bíblia. Onde está escrito dentro da Bíblia que os dons cessaram? Onde está escrito isso, irmãos? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Jesus fala assim, ó. Aquele que me ama, me obedece às minhas palavras. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, irmão, se você acha que você ama a Deus e faz essas coisas totalmente contrárias às Escrituras, você não ama a Deus. Porque o amor que Deus reconhece nos seres humanos é a obediência. Você nunca viu Deus, irmão, como é que você vai amar Deus? A forma que você tem de mostrar que você ama a Deus é ser obediente aos seus estatutos, mas de todos. Não adianta você achar que a igreja do irmão está errada, porque lá faz algo que você entende que é errado, mas a sua também tem algo que faz de errado contra essas escrituras, que o irmão também entende que você está errado. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos observarmos as escrituras e começarmos a tirar os nossos entendimentos e colocarmos só simplesmente as escrituras. Porque muitas pessoas, irmãos, eles começam a achar que sabem muito mais que os apóstolos, sabe muito mais que Jesus e começa a distorcer o Evangelho, distorcer a palavra de Deus. E é por esse motivo que o Espírito Santo, irmãos, cada dia que passa ele está mais longe das igrejas. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico. Nós vamos abordar 3 tópicos essa noite somente apenas. E eu estou fazendo de uma forma mais reduzida e de mais assim resumida possível, irmãos, porque senão não vai dar tempo. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 7, a tolerância ao pecado. Essa tolerância ao pecado, irmãos, os irmãos de Corinto estavam praticando. E chegou o conhecimento do nosso apóstolo Paulo. E ele mostrou, através dessa carta, que os irmãos precisavam se atentar e tirar esse pecado de dentro da igreja. Porque muitas das vezes, irmãos, nós condenamos o mundo com as nossas atitudes. Nós somos pessoas corretas, politicamente corretas, diante de uma grande nação. Só que, ao mesmo tempo que nós condenamos o mundo com as nossas atitudes, nós não retiramos as pessoas que cometem pecados que ficam dentro da igreja. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus corrige quem está no mundo e julga quem está no mundo. E nós temos que corrigir e julgar quem está dentro da igreja. Mas muitas das vezes, se você for falar para um irmão que está cometendo um tipo de pecado, a primeira coisa que ele vai falar para você: está me julgando? Você está me julgando? Quem é você para me julgar? Então, muitas das vezes, irmãos, essa palavra, essas coisas acontecem dentro da igreja, e muitas das vezes as pessoas, os irmãos, eles não querem bater de frente com isso, por quê? Porque eles não querem confrontar o pecado. A igreja local hoje, irmão, ela não quer confrontar o pecado. Vamos lá. Mas fala assim, irmão: geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como haver quem abuse da mulher de seu pai. Irmãos, olha o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Olha o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. O cara estava abusando da mulher do pai dele, da sua nora, da sua madrasta. O cara estava se deitando com a sua madrastra e estava dentro da igreja. E a igreja sabia e estava passando um pano para essa pessoa. E olha lá no versículo 2: estáis inchados, e nem ao menos vós entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, irmãos,
se naquela época, há quase 2000 anos atrás, já havia fornicação, já havia o homem que fazia tal pecado, cometia tal pecado, que se deitava com a sua madrasta, imagina hoje como é que não está. Imagina hoje como é que não está dentro da igreja, irmãos. Mas sabe por que está assim, irmãos? Porque a igreja, ela está assim, olha para Jesus. Irmão, essas coisas acontecem. Eu prefiro que o irmão esteja pecando aqui dentro do que estar lá fora no mundo. Não, irmãos, é melhor que vá para o mundo, irmão. Olha o que Paulo vai falar lá no versículo 3. Muitas das vezes os pastores falam assim, não, eu prefiro que os jovens, mesmo em pecado, estejam aqui dentro. Eu prefiro que eles estejam aqui dentro do que estar no mundo. Irmãos, nós não somos donos da igreja. Quem morreu por nós não foi pastor, foi Jesus. Jesus que carrega o peso da igreja não somos nós. A responsabilidade da igreja está no ombro de Deus, não está nos nossos ombros. Nós temos que fazer o que a palavra nos diz, o que a palavra nos ensina a fazermos nessas situações. Olha lá. Lá no versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei que como se estivesse presente em que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto com vós e os meus espíritos, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Irmãos, irmãos, misericórdia, é o que esse homem está pregando, irmãos. Como que nós vamos pegar uma pessoa que está dentro da igreja e vamos lançar para Satanás matar o corpo? Irmão, isso não é, essa Bíblia aí não está errado, tem alguma coisa errada, irmãos. Deus, Ele não é Deus de mortos. O nosso Deus que nós servimos, Ele é Deus de vivos. Ele não se preocupa, irmãos, com a matéria chamada corpo. Ele se preocupa com a sua salvação eterna. Paulo está mostrando aqui, irmãos, para a igreja deixar esse camarada de lado, não orar por esse camarada, deixar esse camarada de lado, isolar esse cara, para ele estar isolado, para que o diabo ceife a sua vida, para que o Espírito vivifique no dia do Senhor. Porque para nós, irmão, não adianta a gente estar bem e quando a gente morrer, a gente ir para o inferno. O que a gente precisa é estar com Cristo. Nós vamos ser ressuscitados com Cristo, irmãos. Para Deus não é importante essa matéria, porque essa matéria vai morrer. Deus não se preocupa com isso. Deus até se agrada quando nós sofremos por amor do Evangelho. Deus, Ele é diferente do que muitos irmãos acham. Deus não é bonzinho, irmãos. Deus é justiça. Deus é fogo consumidor. Deus é justo, Deus é justiça. Quando a arca do Senhor estava para cair, que aquele jovem tentou segurar a arca para não chegar ao chão, o Espírito de Deus consumiu aquele jovem como fogo, como se fosse uma faísca de fogo, irmãos. Ele não estava indo ajudar aquela arca que estava caindo. Nós não podemos pensar, irmão, mas vamos entregar essa pessoa para... Irmãos, quem está falando é a Bíblia, não sou eu. A boca é minha, mas quem está falando com você hoje é Deus. E essa palavra é fiel, é verdadeira. Glória a Deus. Nós não podemos ir contra o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando aqui, irmãos, para que essa pessoa seja entregue a Satanás, para que... Você não precisa entregar esse camarada para Satanás. Não quer entregar o camarada para Satanás que está fazendo tal pecado, mas pelo menos traga uma correção para ele e tire ele da igreja, irmãos. Porque o iníquo ele tem que sair da igreja. Porque o fermento, ele começou a fermentar. E se não tirar, os outros demais membros da igreja vão achar que isso pode. E aí vai começar a fazer também. E se você não agiu com esse, como é que você vai agir com todos? E é isso que um pouco de fermento acontece na igreja. O diabo, irmãos, ele está dentro da igreja. Ele se instalou dentro da igreja. Nosso Senhor Jesus. E muitas das vezes as pessoas cegas espirituais, porque hoje não tem mais revelação na igreja, hoje não tem mais aquelas pessoas de oração dentro da igreja, que traz a revelação verdadeira do Senhor. Hoje você vê essa revelação de tiazinha dentro da igreja, que vai lá ficar profetizando do coração e prejudicando as pessoas lá dentro. Muitas pessoas estão sendo prejudicadas na igreja por pessoas que vão revelar algo do coração dentro da igreja. Porque a profecia, quando ela vem de Deus, irmãos, ela se cumpre. Muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes quando a profecia vem do coração da pessoa, você é sempre para o seu mal. Eu tive uma experiência muito desagradável dentro da igreja. Uma pessoa que profetizou, nós estávamos aguardando um contrato para nós assinarmos, eu e minha esposa. E uma pessoa dentro da igreja falou do contrato que nós estávamos assinando, que era para Deus. Deus tinha determinado esse contrato. Nós assinamos, nós tivemos um prejuízo muito grande. Como que era de Deus?
Muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos aguardando algo do Senhor, nós falamos. E quando nós falamos, o diabo escuta. E quando o diabo escuta, ele vai atentar a gente onde a gente falou. Agora, se você falar alguma coisa para Deus em pensamento, se vier a resposta, então é de Deus. Olha aqui no... Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como os estáis sem fermento, por Cristo. Nossa Páscoa foi sacrificada por nós. Irmãos, se Deus não poupou os anjos do céu, quando fizeram uma grande rebelião, Deus não foi lá e falou, vem cá, vocês não vão fazer mais? Não, não vamos fazer mais, Senhor. Então tá bom, fica aqui. O que Deus fez? Cortou a graça deles, tirou o brilho deles e lançou eles tudo na terra, no inferno. Não poupou o único filho que ele tinha. Jesus estava tendo aquela... suando sangue, irmãos, no Getsemane. Olhou para Jesus, olhou para o Pai e falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade, não a minha. Irmãos, ele não poupou o próprio filho. Você acha que ele vai poupar eu e vai poupar você? Se nós, irmãos, tivermos a marca da promessa de Deus e tivermos nos desencaminhando, ele vai nos corrigir. Como que Deus nos corrige? A tribulação. Lembra lá do Velho Testamento? Se me obedeceres, os seus inimigos serão os meus inimigos. Colocarei para correr os seus inimigos. Mas se vós não os obedeceres, levantarei nações para buscarem a tua face. Então, irmãos, é assim, Deus, ele usa o seu próprio inimigo contra você, se você não se atentar para ouvir e para cumprir a palavra dele, para fazer a vontade dele. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus, e se você tiver um chamado, e se você tiver a marca da promessa, você vai sofrer as consequências. É simples, irmãos. Se ele não poupou os anjos, se ele não poupou o filho dele, o único filho que ele tinha, você acha que ele vai poupar eu e você? Não vai. Então, irmãos, muitas das vezes dentro da igreja está acontecendo um monte de coisa. É assim, ó. Eu estava falando um dia desse com um colega meu, o pastor Carlinhos. Falei, irmãos, é assim, olha como que é dentro da igreja. Quando o irmão faz alguma coisa boa pro líder, ele leva o irmão lá na frente da igreja. Igreja! Tá aqui, ó, fulano. Eu quero que os irmãos aí, ó, saiba que ele está fazendo aqui, assim, todo mundo, aleluia, glória a Deus, bate palma. Enaltece aquele camarada. Dá honra para aquele camarada. Irmão, não sou contra. Apesar de que a igreja não foi feita para você dar honra para outro homem. A igreja foi feita, irmãos, quando se reúne, é para serviço a Deus. Não é para mim ter honra, nem para ninguém ter honra. É para ter honra para Deus. Igreja é para honrar a Deus, não é para honrar homem. Entendeu? Mas beleza. Ele foi lá, coloca a pessoa lá dentro, pede salva de palma, manda dar presente, um monte de coisa. Mas quando o camarada erra, sabe o que ele faz? Que nem cuscuz, põe um pano em cima. Abafa. O diabo adora isso, irmãos. As igrejas estão tudo assim, ó, cheio de zulu, cheio de problema. E o líder só abafando. Pastor, acontecendo aqui, ó, fulana tá em adultério. Você falou para mais alguém? Em nome de Jesus, irmão, não fale para ele. Vamos pôr um cuscuz aqui, ó. Aí o outro chega ali, pastor, o jovem ali tá acontecendo isso, aquilo. Você contou para mais alguém? Pelo amor de Deus, irmão, não conta para mais ninguém, não. Pega uma panela de cuscuz, pega. Abafa. E é só assim, irmãos. E o pecado começa a crescer, e o pecado está crescendo desordenadamente. O Espírito Santo vai embora, porque ele não se submete ao homem. O Espírito Santo não se submete ao homem, não, irmão. Essas igrejas que você vê aí, ó, esses rastapé, pirueta, isso aí não é Deus, não, irmão. Não tenho medo de falar, irmão, isso aí não é Deus. Deus não é Deus de bagunça, irmãos. Nós já vamos falar. No terceiro tópico nós já vamos comentar. Nosso Deus, ele não é Deus de bagunça, irmãos. Como muitas igrejas acham. Que faz culto de qualquer jeito, com gritaria, desordenadamente. E é Deus que está lá? Ué, então a Bíblia é mentirosa.
A Bíblia fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, mas o espírito de Deus não. O espírito de Deus não se submete ao erro, não, irmão. Se a igreja está desencaminhada, não é Deus que está lá mais, não. Não é mais Deus que está lá, não. Entendeu? Ô, irmão, mas você está falando um pecado. Irmãos, é a Bíblia que fala. O Espírito Santo do Senhor, ele é santo. O Espírito, eu vou ao Pai, mas eu rogarei ao Pai. O Pai enviará outro Espírito Consolador, um Espírito da verdade. Espírito da verdade. Ele não é Espírito da mentira. É um Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele é um Espírito da verdade. Onde está a mentira, ele não está. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. O nosso Deus, irmãos, ele não compactua com o erro. Ele não compactua com o erro, irmãos. O povo de Israel, quando estava correto, fazia a vontade de Deus, eles iam na batalha, vencia. Deus falava, pega os despojos e fica para vocês. Eles iam outra batalha, pediam permissão para Deus. O que é despojo? Explica. Despojo era assim, o resto das coisas de guerra. Tesouros, animais, vestimentas, essas coisas, despojo de guerra. Aí, quando o povo de Israel ia, Deus falava assim, vocês vão para a guerra, vocês vão lutar, mas não é para pegar nenhum despojo de guerra. Se eles pegassem, Deus lançava um mal sobre o povo de Israel. Deus não é brincadeira, irmãos. Nós não podemos brincar com Deus. As pessoas hoje brincam com Deus, irmãos. Verdade. Nós não podemos brincar com um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que pode consumir todos nós apenas com um olhar. Verdade. Nós não podemos brincar com esse Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não temei o homem que pode matar somente a carne, mas temei o Deus que pode matar a carne, lançar o corpo e a alma no espírito e no inferno. Nós não podemos brincar com Deus, irmãos. Eita Deus. Nós não podemos brincar com Deus. Hoje as igrejas estão brincando com Deus. Muitas igrejas, irmãos, estão brincando com o Senhor. Estão fazendo da igreja do Senhor altares, não para Deus, para eles próprios. As palmas para Jesus. E o camarada recebendo palma. As palmas louvam o Senhor e o camarada recebendo palma. Tomar cuidado, irmãos. Paulo e Silas estavam no caminho. A mulher com o espírito de adivinha falou assim, aí vem os dois servos de Deus. Olha aí eles. Paulo olhou para eles assim, sai dela em nome de Jesus. Espírito de adivinha, sai dela em nome de Jesus. A mulher, o espírito caiu fora. Por que Paulo e Silas não falaram? Estava enaltecendo eles, né? Por que eles não aceitaram? As palmas eram do Senhor. Por que eles não aceitou? A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Culto é serviço a Deus. O culto não é para você fazer aniversário de pastor, não é para você fazer aniversário de irmão. O culto não é para você fazer nada disso. O culto é para você entregar para o Senhor o quê? Obediência, santidade, adoração, entrega. Deus está lá em cima, Ele sente o cheiro suave do seu louvor, Ele sente o cheiro suave da sua adoração. Deus, Ele precisa que nós adoremos Ele, irmãos. Aleluia, Jesus. Quando nós adoramos a esse Deus, o cheiro de incenso suave chega diante de Deus. E aquilo é agradável para Deus. Da mesma forma, quando os animais eram consumidos pelo fogo dos holocaustos, que chegava o incenso suave no nariz de Deus, hoje é a nossa adoração, a nossa obediência. Aleluia. Quando nós nos prostramos diante de Deus, a nossa obediência e a nossa adoração chega diante de Deus com um cheiro suave. Glória. Obediência, mas não adianta você obedecer uma página da Bíblia e a outra você não obedecer. Tem que obedecer ela toda. Obedecer toda a Bíblia, aquela que te cabe. Vamos para o terceiro e último tópico, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 14, do 26 ao 36. A necessidade de ordem no culto, irmãos. A necessidade de ordem no culto. Já vou começar iniciando, irmãos, assim, Tem igreja que os caras fazem 4x5, uma igreja. O salão é 4x5, eles colocam um equipamento lá que daria para dar som no Pacaembu. O camarada coloca dentro num buraco de 4x5, aquelas caixas
de baile funk, irmão. Bum, 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 bum. O irmão começa o culto lá embaixo, lá no bum, 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 bum. Quando ele vê que tá na rua, que o sol foi levando ele assim, ó. Não dá pra entender um negócio desse, irmãos. Nós temos que ter ordem no culto. As pessoas que olham de fora, elas não podem ser escandalizadas. Olha o que a Bíblia fala. Quem direis, pois, irmãos, quando você ajuntares, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Tudo que é feito na igreja tem que ser para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Tem que edificar os irmãos. Se não está edificando os irmãos, tira. Ah, as meninas com dancinha. Está edificando? Não, então tira. Não está edificando? Tira. Tudo que não edifica não é de Deus. É para edificar o corpo de Cristo. Os irmãos. Se tem irmãos se sentindo ofendidos com aquilo que está sendo feito na igreja, tira em nome de Jesus. Aleluia. Porque isso não está edificando. Que fazeis, irmãos, como se juntares? Um tem salmos, outro tem doutrina, outro tem revelação. Faça-se tudo para edificação. Edificação da igreja, dos irmãos. O irmão chega na igreja triste, ele tem que sair feliz. Muitos irmãos estão chegando na igreja felizes, estão saindo de lá surdo, liso, porque os caras tomam até as ruelas do bolso do camarada. O cara chega na igreja com 50, 100 pau no bolso e com o ouvido bem. Sai de lá surdo e sem uma ruela no bolso. Triste. Irmãos, 27. Se alguém falar em línguas estranhas, faça-se tudo isso por 2 ou no máximo 3. E por sua vez que haja intérpretes. Irmãos, as línguas estranhas é muito bom. A igreja de Coríntios, o que eles faziam? Quando eles estavam fazendo... quando eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, eles começaram a perceber que quando você falava em línguas estranhas, os irmãos falavam assim: nossa, esse é crente mesmo, hein? Esse é crente. Então, irmãos, foi colocado um glamour em cima das línguas estranhas, que a pessoa para estar dentro da igreja, muitas das vezes ela quer falar em línguas estranhas, para as demais pessoas falar assim: ó, ele está falando em línguas estranhas, isso é de Deus, hein? E não tem nada a ver, irmão. Tem muita gente falando em línguas estranhas para o inferno. Ele vai para o inferno falar em línguas estranhas lá no inferno. Vai estar lá sendo consumido por fogo junto com Satanás e seus anjos, falando em línguas estranhas, porque o Evangelho fala isso. Que não adianta, irmão, você falar em línguas estranhas, não adianta você fazer um monte de coisa se você não tiver amor. Se você não praticar o amor de Deus. Então, irmãos, as línguas estranhas, ela só é boa para edificar você. E se você fala em línguas estranhas e tiver intérprete, e esse intérprete interpretar suas línguas estranhas, vai edificar todo o corpo de Cristo. Olha novamente, nós vamos falar aqui da edificação do corpo. Então, se é para edificar o corpo, fale em línguas estranhas. 2, no máximo 3, mas que haja intérprete. Porque esse intérprete ele vai edificar todo mundo. Não vai só você ser edificado. Porque quando você fala em línguas estranhas, você edifica só você. Mas se não tiver intérprete, se cale. Fale em língua somente você. E se edifique só você. Para que as pessoas não... Irmãos, as pessoas estão falando na rádio evangélica. Daqui a pouco começa a falar em línguas estranhas. A pessoa começa a falar em línguas estranhas na rádio. Quem está de fora não entende isso aí. Se escandaliza. As pessoas se escandalizam com isso, irmãos. A Bíblia fala que ai daquele que através das suas atitudes trouxe um escândalo a esse evangelho. Melhor seria se pendurasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar. Porque as pessoas têm temor do governo, temem as pessoas do seu outro homem, mas não temem mais a Deus. E mal sabem essas pessoas que o único que pode fazer um mal verdadeiro para ele é Deus. E não é um ser humano, não é um homem. Olha lá no 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas quando estão falando em mistério da igreja, muitas pessoas falam assim: ó, você não pode julgar. Mas aqui está dizendo para você julgar. E aí, irmãos? Como que você entende? Se você, muitas das vezes você está dentro da igreja, as pessoas falam assim: você não pode julgar. Mas aqui está escrito, ó, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Você tem que verificar se é profecia de Deus, irmãos. Se aquela profecia é verdadeira. Como que você sabe se uma profecia é verdadeira? Porque toda profecia ela tem que ser confirmada nas palavras de Deus. Toda profecia ela tem que ser confirmada na palavra de Deus.
Como que o cara fala para você, irmã? Agora para irmã, desculpa as mulheres. Irmã, Deus está mandando dizer que tem um ministério pastoral para você. Irmã, recebe que é de Deus, recebe que é de Deus, esse ministério pastoral. Irmão, onde é que está escrito na Bíblia que a mulher pode ser pastora e que existe um ministério pastoral para as mulheres? Eita, não existe. Não existe, irmãos. Se você abraçar isso aí como uma doutrina na sua vida, você vai ser pastora, mas depois você vai para o inferno. Porque a própria Bíblia condena a mulher que tenta tomar se apossar de uma função que Deus não deu para ela. Se a própria Bíblia fala que a mulher não deve nem falar, ensinar e exercer autoridade na igreja, como é que ela vai ser pastora? Então, irmãos, toda profecia, ela tem que julgar. Quem tem que julgar? Todos que estão ouvindo a profecia. E verificar se essa profecia é bíblica. Se essa profecia não for bíblica, ela não é de Deus. Amém? Muitas das vezes as pessoas profetizam do coração. Não é por mal, mas com boas intenções. Mas de boas intenções, olha quantas pessoas estão lá no inferno. Tudo assim, ó. Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui. Tá lá. E agora? Jesus Cristo vai tirar você de lá? Não vai. O rico, ele morreu e foi para o inferno. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. O rico olhou para o pai Abraão e falou assim: pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo e pôr lá na minha boca, porque o tormento aqui é muito. Pai Abraão falou assim: não posso, porque existe um grande abismo entre nós. Então permita, pai Abraão, que eu volte, que eu ressuscite, que eu vá lá ter com a minha família, para que eles não venham para esse mesmo lugar de agonia que eu estou. Pai Abraão falou assim: não vou permitir, porque não tem como isso acontecer. E outras coisas, lá tem os profetas, eles que ouçam os profetas. Olha, irmãos, eles, seus familiares, que ouçam os profetas. Irmãos, Jesus falando lá em Mateus 24, sobre a grande tribulação, ele fala: ai das grávidas nesse dia, ai do povo que estiver nos montes esse dia, porque a grande tribulação virá, irmãos. Nós já iniciou a grande tribulação. Lá no 30, irmãos: mas se outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. 31. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Lá no 31. Não, no 32. E o espírito do profeta estão sujeitos aos profetas. E no 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Eu vou ler o 33 novamente. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Irmãos, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de bagunça. Tem igreja que você chega, irmão, que a oração tá parece uma feira livre. Irmãos, o líder dessa igreja, irmãos, ele precisa aprender, ele precisa aprender que ele precisa corrigir isso aí dentro da igreja. Porque a pessoa chega para visitar, ele chega lá para visitar e fala: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo na igreja? Irmãos, a igreja, ela precisa ter ordem. Deus, o grande Adonai, o Pai de Jesus Cristo, ele é um Deus ordeiro. Ele não gosta de bagunça, de desordem. Neguinho rodando na igreja aí. Nego rodando dentro da igreja. Pulando. Outro até usando a metralhadora de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus. A igreja virou um cinema, a igreja virou um palco. A igreja não é assim, irmãos. Antigamente as igrejas, irmãos, elas iam combater as hostes espirituais. Quando um demoniado passava na calçada, ele caía duro. Endemoniado. Ninguém entrava dentro da igreja para afrontar, não. O nego estava endemoniado, ele ia entrar dentro da igreja e ele caía na porta. Porque ali havia homens e mulheres de oração. Hoje, irmãos, as pessoas estão brincando com Deus. Ninguém jejua mais, ninguém ora mais. Você vê o cara, pastor, misericórdia, Jesus. Desculpa, irmãos. Mas vamos jejuar, irmãos. Vamos fazer um jejum para o Senhor.
camarada desse tamanho que jejuou, que ele comeu a igreja. O que está acontecendo? Ô, irmãos, pelo amor de Deus. A gente tem que jejuar para o Senhor. Vamos jejuar para Deus. Antigamente, domingo, toda a igreja jejuava. Hoje em dia, ninguém mais jejua para o Senhor. As pessoas não querem mais saber de enfraquecer a carne para o Espírito vivificar. E aí as igrejas estão indo a passos largos para o inferno, irmãos. O diabo está sentando na primeira cadeira da igreja. E está lá assim, ó, só observando e dando risada. Pessoas enviadas do mal estão entrando dentro da igreja para só ficar observando o que está acontecendo lá. Hoje a igreja não é um local onde se afronta o mal, se afronta o diabo. A igreja hoje é um local neutro. Tem lugar que afronta mais o diabo do que a igreja. Tem lugares hoje, irmãos, que afronta mais o diabo do que a própria igreja. Vocês sabiam disso daí? Porque a igreja, irmãos, ela deixou os rudimentos da fé, ela abandonando sua fé, ela está se afastando das doutrinas dos apóstolos, só pensando no eu, doutrinas satânicas, igrejas do Senhor Jesus, com arca de aliança, com parede preta, irmãos. Parede preta, irmãos. Quem gosta de coisas escuras é o demônio, irmão. Jesus é luz. As nossas vestes um dia estarão brancas como a neve. Aí você vai na igreja, tudo preto. Ó, irmão, isso é uma igreja ou um lugar de encontro de jovens. Ô, irmãos, tenha dó, pelo amor de Deus, me ajuda aí, por favor. Me ajuda. E você está dentro de um lugar desse achando que você está indo para o céu. Irmãos, ninguém poderá se colocar diante de Cristo e falar, eu sou inocente. Isso é bíblico. Ninguém pode ir diante de Jesus falar assim, Senhor, eu fui enganado, tem misericórdia de mim. Está aqui as escrituras, você tem as escrituras. Está aí, isso que você usa embaixo do braço, que não é o desodorante, é um livro negro, é a Bíblia. Leia. Leia para você não ser enganado. Jesus fala, meu povo padece porque ele faltou entendimento e conhecimento de Deus. As pessoas estão sendo encaminhadas para o inferno a passos largos por pessoas que não têm misericórdia. E as pessoas estão lá, na porta larga. Lá pode tudo, lá pode mulher com sainha, lá pode a Jezabel, está dentro da igreja. A Jezabel Pombagira está dentro da igreja. A maior são as Jezabel. Que as mulheres de muitos pastores que quem manda na igreja não é mais o pastor, é a mulher. Isso é espírito de Jezabel, irmãos. Repreende essas mulheres dentro da igreja. Cadê os profetas do Senhor? Cadê o Elias aí para chegar e profetizar dentro dessa igreja aí, para esse povo cair duro no chão? A igreja não é de pastor ou não é de denominação nenhuma. A igreja santa é do Senhor. Foi o Senhor que pagou o preço. Foi o Senhor que foi crucificado na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Foi o Senhor que pagou o preço. Não foi pastor, não foi presbítero, não foi ninguém. E muitas das vezes essas pessoas querem tomar posse da igreja do Senhor. Querem fazer aquilo que bem entendem dentro da igreja. Esquecem as doutrinas dos apóstolos, que foi fundamentada dentro da Bíblia, nas escrituras sagradas, e colocam dentro das igrejas aquilo que eles querem. E infelizmente, irmãos, me perdoem pelo meu desabafo, me perdoem pelos desabafos de hoje, porque muitas das vezes, irmãos, eu fico indignado, sabia? Eu fico indignado por ver pessoas cegas, muitas das vezes, sendo conduzidos por pessoas mais cegas ainda. Vocês podem ver, irmãos, as igrejas que prometem prosperidade e cura são as igrejas que mais tem gente. As igrejas que tem... Profecias, profeta, né? Profeta, adivinho. Hoje agora o que está no auge é adivinho. Adivinho. Cuidado, viu, irmãos? Com o espírito de adivinho dentro da igreja, viu? Vamos lá no livro nos 5 livros
do Pentateuco? Vamos lá, no livro de Números, Deuteronômio. O que a Bíblia fala dos espíritos de adivinha? Na Bíblia? O que é para a gente fazer? Para nos afastar desse povo, irmãos. Eu peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, me perdoe. Me perdoe pelas palavras duras que eu aqui coloquei. Se eu ofendi alguém aí do outro lado, vocês me perdoem. Não foi verdadeiramente a minha intenção. A minha intenção foi levar a palavra do Senhor conforme ela é. A minha intenção é abrir os olhos das pessoas para que elas possam enxergar as doutrinas dos apóstolos, a verdade da Bíblia, que é a vontade de Deus. Amém? Eu quero estar orando por todos vocês para Deus estar confirmando o coração de vocês, tirando todo tipo de dúvida e fixando essa semente da palavra que foi falado hoje nos vossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Te peço, Senhor, para que o Senhor não permita que o diabo, nosso inimigo, venha retirar essa semente do Evangelho que foi plantada no coração de todas essas pessoas. Ó Senhor, arranca todas as dúvidas, cura as feridas, ó Pai. Não permita, Senhor, que eles venham a entender que eu estava aqui, Senhor, falando para o mal deles, mas que eu sim estava falando para o bem deles, ó Pai. Porque o meu intuito está aqui, Senhor, é falar a verdade, conforme o Senhor coloca no meu coração. Senhor, abençoa todos eles, os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, tenha uma semana abençoada. Me perdoe pelos 11 minutos que eu passei do horário. Esse era um tema, irmãos, que se eu fosse pegar mesmo, eu tinha que pegar um tópico por semana. Mas aí eu desejei abordar esses 3 tópicos hoje. Me perdoem, passei 11, 12 minutos aí, mas eu tenho certeza que esses 11, 12 minutos vai valer a pena para aqueles que realmente desejam e anseiam pela verdade do Senhor. Então, a partir de hoje, irmãos, vocês vão saber que o que está dentro da igreja, se não for conforme está na palavra de Deus, está errado. A igreja, irmãos, é o local onde tem... Caminho estreito, né? Caminho estreito, exatamente. A igreja, Nicodemos procurou Jesus e Jesus falou assim, ó, precisa nascer de novo. E se você não nascer de novo, meu irmão, não adianta. Tem que nascer de novo. A igreja é o local onde você precisa nascer de novo. Amém, irmãos? Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana cheia de paz e saúde, que os seus filhos não sofram um acidente, que vocês não sofram acidente, que Deus proteja os lares de vocês. Em nome de Jesus, mais uma vez, me perdoe se eu falei alguma coisa, se eu ofendi algum de vocês aí do outro lado. Amém? Amém. Levantem a mão para cima, que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Amém. Está abençoado em nome de Jesus. Até domingo que vem às 18 horas.